Boa noite a todos, boa madrugada, bom dia e boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Mensagem de Elevação Espiritual. Como vocês estão? Eu espero que realmente todos vocês estejam bem. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de estar falando com vocês sobre um tema que eu acho que como eu vou dizer, muitos questionam. Muitos têm essa dúvida sobre a ressurreição. Gostaria de estar lendo com vocês aqui, depois, 1 Coríntios, no capítulo 15, a respeito desse tema. Porque hoje, infelizmente, nós estamos enfrentando muitas perdas. Muitos de nós já perdemos entes queridos, amigos, conhecidos, vizinhos, muitas pessoas queridas, as quais, infelizmente, vieram se sucumbir devido a esse problema tão grave desse vírus cruel e mortal. Eu não posso falar o nome aqui no YouTube. Eu gostaria também de agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos, estão deixando seus likes, seus comentários, que estão gostando dos conteúdos do canal. Gostaria de pedir para vocês que sempre que eu lançar, vocês ativarem o sininho de notificações, que sempre que eu estiver lançando conteúdos novos, vocês serão notificados. E não esqueça de deixar o like, porque me ajuda muito, galera. Vamos lá. Vamos falar sobre o tema da ressurreição. Então, vamos lá. Vou começar a ler para vocês. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aqui, no começo, no versículo 1 e no versículo 2, o mestre passou por aquele problema, né, que nós sabemos, tudo que ele sofreu para pagar o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos nós. E muitos devem se perguntar o que acontece quando as pessoas partem para o outro lado. Muitas crenças creem em ressurreição, creem em vidas passadas, creem que a pessoa vai ter outra vida e quando ela morre, se ela é boa, ela vai para o céu, e se ela é ruim, ela vai para o inferno ou fica no purgatório. No entanto, a Bíblia nos explica que a morte é como um sono, ou seja, as pessoas que partiram estão no sono eterno, esperando para serem julgadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós, os vivos, os mortos também serão julgados e julgados no juízo final. Todos nós, não vai escapar ninguém. Então, se há pessoas que fazem crueldade, maldade, que trapaceiam, que enganam, pessoas que procuram fazer o mal, fica ludibriando, fazendo essas coisas erradas, maltratando animais, judiando de idosos, matando crianças, violentando mulheres, crianças, que cometem esses pecados absurdos, ou fazem o mal em pensamento, ou cobiça, ou inveja, ou a luxúria, ou qualquer outro pecado que seja, essas pessoas se pensam que não vão ser julgadas, lê do engano, porque Deus vê tudo que a gente faz, tudinho. Ele sabe o que eu faço, o que você faz, o que eu penso, quais são as minhas ações. Mas vamos voltar ao tópico da ressurreição. Vou continuar lendo aqui para vocês. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse aqui comprova exatamente o que eu estou falando para vocês a respeito dos pecados de todos nós. E que foi sepultado, ou seja, ele sofreu tudo aquilo, toda aquela crueldade que fizeram com ele, e ele foi sepultado.
e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele sim desceu aos mortos, mas ele foi ressuscitado, então ele venceu a morte. E essas pessoas que estão no sono eterno estão descansando no momento agora, certo? Vou continuar lendo aqui para vocês. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, o sono que eu acabei de explicar para vocês, o sono eterno, assim, o sono da morte, né? Que as pessoas ficam como se estivessem dormindo. Porque a gente, quando dorme, não sei se vocês já ligaram para pensar nesse sentido. A gente, quando dorme, o nosso corpo repousa e parece que a gente tem tipo uma morte, certo? Porque a gente fica meio inconsciente, né? Às vezes a gente acorda, pode beber água, essas coisas, mas enquanto a gente está dormindo é como se fosse tipo uma morte. Só que como a vida continua, Deus nos dá a oportunidade da vida, a gente acorda pro dia seguinte. No entanto, a morte é um sono em que a pessoa não vai acordar, certo? Continuando aqui para vocês, onde eu parei? Aqui, no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas graças a Deus que está comigo. Ou seja, eu ou sejam eles. Assim pregamos e assim haveis crido. Ou seja, os apóstolos continuaram pregando o evangelho mesmo após a morte de Cristo, certo? Então, gente, vocês vão ficar assim, sabendo? Realmente, a morte existe. Nós todos, um dia, infelizmente, vamos ter que passar por esse problema, por essa coisa difícil que é a morte. Porque a morte não é o fim de tudo. A gente depois vai ficar nesse sono e a gente depois vai ser ressuscitado para ser julgado e vamos ver se a gente vai ter a primeira morte ou a segunda. Isso é uma outra coisa que eu vou falar para vocês mais para frente. Mas a ressurreição em Cristo existe sim e a gente tem que crer nele para termos o dia dessa ressurreição. Que adianta a gente não crer em Jesus? Que adianta a gente ficar para lados que não compensam, ficar negando a salvação, que a salvação e a ressurreição vem de Cristo, Cristo Jesus, não vai ser outro que vai vir nos ressuscitar, e sim Cristo, que venceu a morte. Vou continuar lendo aqui para vocês, onde eu parei? Aqui, peraí. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Entenderam? Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a ressurreição realmente existe. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, certo? Se você não crê que há ressurreição, vocês também não vão crer que Cristo ressuscitou, não é? Vai ficar aquela incógnita assim. Então a gente tem que crer na ressurreição, porque Jesus Cristo venceu a morte. E se ele venceu, nós também vamos no final vencer, porque tudo que está acontecendo, gente, já é o cenário
para o fim dos tempos, ou seja, para o juízo final. Então, cabe a nós decidirmos qual lado queremos pertencer, se é ao lado de Deus e Jesus ou se é ao lado do mal. Então, nós temos que procurar a nossa salvação, nós temos que procurar seguir os caminhos de Deus e de Cristo Jesus, enquanto ainda é tempo. E o Evangelho está sendo, pregado, tem que ser pregado, e as pessoas têm que pensar na sua salvação. Não ficar só pensando em viver vidas vãs, vidas sem nexo, vidas as quais são fugazes e passageiras, porque nossa vida aqui é passageira. E a gente tem que procurar fazer as obras de Deus, glorificar, exaltar o nosso Senhor. Porque tudo que temos não vem de nós, e sim de Deus. Tudo vem dele. Vou continuar lendo aqui para vocês. Esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que dormiram em Cristo estão perdidos, certo? Aqueles que não creem em Deus, em Jesus, estão perdidos, porque ainda há tempo de salvação, gente. Deus está dando a chance de todos nós termos a nossa salvação, de todos nós crermos em Cristo Jesus. Todos nós queremos caminhar com Cristo Jesus e ter nossa salvação eterna. E não ficar só nessa coisa dessa vida passageira e transitória aqui, porque isso aqui tudo um dia vai acabar. Nós não sabemos quando, não sabemos como, mas um dia essa nossa vida física irá acabar, porque Deus nos encheu com o sopro da vida. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Não interessa, não adianta ficar com esse negócio de rostinho bonito, de corpo perfeito, de ficar ostentando riqueza, beleza. Você pode até ter sua vaidade, mas não excessivamente. Que a gente, nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa mente, do nosso coração e de nossas almas, porque a gente não deve ficar pensando, se apegando a coisas pequenas e transitórias, porque infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que buscar cada vez mais a nossa salvação em Cristo Jesus, enquanto ainda há tempo. E acreditando em Cristo Jesus, a gente acredita na ressurreição, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então, nós também ressuscitaremos e vamos ser julgados. Tanto os que já desceram a cova, tanto os que estão aqui neste mundo ainda. Não escapará ninguém. Vou continuar lendo aqui para vocês, de onde eu parei. Porque se os mortos não ressuscitarem... Já pulei essa parte. E aqui. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cada um na sua ordem. Perdão, que eu dei aqui errado. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vida. Depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e de toda a potestade e força, porque convém que renime e que haja nosso posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há ser aniquilado é a morte. Então, vamos vencer a morte com Cristo, certo? Um instantinho, por favor. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, aqui eu já li esses trechos aqui do 1 Coríntios capítulo 15, depois vocês continuem acompanhando a Bíblia de vocês, porque realmente é um capítulo extenso e conforme vocês forem lendo, procurem estudar e meditar sobre isso. Como eu disse, a ressurreição vem de Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou. Ele desceu ao mundo dos mortos, mas também ressuscitou. Então a gente pode ter certeza que os mortos ressuscitarão. Todos irão ressuscitar, não escapará ninguém, ninguém mesmo, todos irão ressuscitar. Todos que desceram a cova vão ressuscitar e alguns vão ressuscitar na primeira morte, que é a que a gente vai seguir Jesus e Deus, e depois tem a segunda morte, que essa, gente, não queira não, porque essa aí é a morte eterna, ou seja, provavelmente quem irá nessa morte eterna é aqueles que renegam e que não aceitam Jesus em suas vidas. E esses sim, quando for para essa morte, não queira a segunda, e sim a primeira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem seus likes, deixem seu comentário, não deixe de ativar o sininho de notificações, que sempre que eu estiver lançando conteúdo novo, vocês serão notificados. Eu peço perdão a vocês pelas engasgadas e as embaraçadas, tá? E agora, para terminar, eu gostaria de estar fazendo uma oração com vocês, dando graças ao nosso Senhor. Glorioso Deus, nós o agradecemos por mais um maravilhoso dia, por vossa proteção e livramentos. Eu peço a vós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que proteja todas as pessoas do planeta Terra. Nos dê a condição, Senhor, de vencermos essa pandemia, esse problema difícil. Nos dê as vitórias, Senhor, de vencer esse problema. Cuide de cada um de nós, seus filhos, Senhor. Envie vossos anjos na casa dessas pessoas que estão sofrendo com depressão, que estão desolados devido a esse problema, que estão sofrendo ansiedade, Senhor. Envie vossos anjos. E eu peço, Senhor, para que unjas nossa cabeça com o vosso óleo, para que vós nos encha do vosso Espírito Santo, para que possamos ser pessoas melhores, Senhor, pessoas que andem nos caminhos corretos aos quais vós deseja, aos quais vós gosta, Senhor. Eu peço que tome conta de cada um de nós. Eu envio essa oração a todas as pessoas e eu oro para o nosso planeta de forma geral. Tenha misericórdia e piedade de nós, Senhor. E mais uma vez, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada a todos que acompanharam esse vídeo. Obrigada a vocês que estão visualizando, a vocês que deixam seu like, a vocês que compartilham. E eu peço que vocês não deixem de ativar o sininho de notificações, que sempre que eu lançar conteúdo novo, vocês serão notificados. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, desculpa eu estar parando, eu vou editar tudo depois, mas meu celular, infelizmente, ele está enchendo a memória muito rápido e toda hora fica brecando
a gravação dos vídeos. Eu agradeço a vocês do fundo do coração, peço que vocês deixem seu like, seus comentários, ative o sininho de notificações e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, fiquem todos com Deus e mais uma vez, desculpe as engasgadas e as erradas aí, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Ótima noite, madrugada.